Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para a primeira fase do Exame da Ordem. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Thierry Cotinda, eu sou professor de Direito Administrativo. Eu estou aqui hoje para dar continuidade àquela nossa conversa sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Na aula número 1, no módulo 1, nós estudamos as espécies de desapropriação e tratamos do procedimento da desapropriação especial urbana, desapropriação especial rural e falamos da desapropriação com fisco. Hoje eu quero entrar em detalhes com vocês sobre a desapropriação comum, procedimento que é dividido em duas fases, como se faz ação de desapropriação e quais são os consectários da sentença. Pessoal, sobre o tema existem 16 súmulas, 8 do STJ, 8 do STF. Eu coloquei no material para vocês porque eu fiz o material da forma mais completa possível, para que você possa eventualmente imprimir aí um roteirinho de estudo e levar para ler na praia, ler no campo, vai ler no ônibus. Eu fiz o material com todo amor e carinho para vocês, para auxiliá-los aí nessa fase de transição para aprovação no Exame da Ordem. Ou para você que ainda não chegou na fase do Exame da Ordem, mas está em casa estudando para uma prova, achou as nossas aulas no YouTube, encontrou as nossas aulas no portal Cultive. Pessoal, tá aí o material feito com carinho para vocês, para auxiliá-los nessa fase. Tamo junto e vamos correr atrás dos sonhos aí, porque é isso aí. Pessoal, seguindo então a nossa aula sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Já vamos tratar hoje da desapropriação comum, já passamos a especial urbana, já passamos a especial rural e a confisco. A civil, também chamada de judicial, é um tema que vocês vão estudar lá nas aulas de direito civil, e a desapropriação indireta nós vamos estudar numa próxima aula. Combinado? Pessoal, desapropriação comum. O artigo 5º da Constituição faz a previsão da desapropriação comum, especial não, desapropriação comum. Quais são os requisitos? Mediante justa e prévia indenização paga em dinheiro. E a desapropriação comum ela pode se fazer por 3 motivos: utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Simples. Utilidade e necessidade pública, nos termos regulados pelo Decreto 3365 de 41, serve para o quê? Para que a própria administração pública venha a utilizar o imóvel desapropriado. Já a desapropriação por interesse social, ela é geralmente feita para fins de reforma agrária, para que o imóvel venha cumprir a sua função social. Interesse social, função social, é fácil de gravar. Geralmente é feita para reforma agrária. Em qualquer caso, utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, se tratando de uma desapropriação comum e não de desapropriação especial, urbana ou rural, que são sanções. Então, tratando-se de desapropriação comum, por utilidade, necessidade ou interesse social, indenização sempre em dinheiro e de forma justa. Como? De forma prévia e justa, corrigindo. Por quê? Porque ninguém vai perder a propriedade sem uma contraprestação. Utilidade, necessidade pública ou interesse social, elas demandam que a indenização seja prévia. Por quê? Pessoal, pensa aqui comigo. Seria isonômico da administração pública tomar a sua propriedade por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social sem lhe indenizar de forma prévia e em dinheiro? É claro que não. Você, proprietário de um bem imóvel, não é obrigado a sacrificar o seu patrimônio em nome da coletividade. Mas professor, lá na aula sobre princípios você falou, tem o princípio magnum chamado supremacia do interesse público sobre o privado. Sim, mas a Constituição ela também trata de direitos fundamentais, e a propriedade é um direito fundamental. Em nome da coletividade, você não vai sofrer um decréscimo patrimonial. O que significa que, embora você esteja perdendo a sua propriedade, você vai receber uma indenização
de forma prévia e justa e em dinheiro, porque você não é obrigado a se sacrificar, a sacrificar o seu patrimônio em nome da coletividade. Você recebe uma indenização prévia e justa em dinheiro, considerando o valor do mercado do bem desapropriado, mas tudo aquilo que decorrer o quê? Da desapropriação. Despesas de mudança, realocação de imóvel comercial, tudo que puder decorrer do ato de desapropriação, de sofrer uma desapropriação, tudo isso se inclui no valor da indenização, porque ela tem que ser prévia, mas ela tem que ser justa. E justo é o valor do mercado mais eventuais despesas. Certo? Pessoal, eu já falei para vocês, desapropriação, na verdade todas as formas de intervenção do Estado na propriedade são muito cobradas no exame da ordem, mas a desapropriação é o que mais cobra. E como que isso já foi cobrado? Né? Nas hipóteses de desapropriação em regra geral, então estamos falando da regra geral, é da comum, não são das especiais, é da comum, os requisitos constitucionais a serem observados pela administração pública são os seguintes. Alternativa correta. Comprovação da necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Correto. Pagamento de indenização prévia ao ato de emissão na posse pelo poder público, porque a indenização ela tem que ser prévia, e que seja o quê? Justa e em dinheiro, em observância ao procedimento administrativo, porque tudo na administração pública tem procedimento administrativo, nosso modelo de gestão é gestão burocrático, documental, então tem que ter um procedimento administrativo, com respeito ao contraditório e ampla defesa por parte do proprietário. O proprietário ele vai ser intimado, né, no procedimento administrativo de desapropriação e vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa. Que tipo de defesa? Sobre o valor do imóvel. Ele não pode discutir necessidade, utilidade e interesse público. Isso é discricionário da administração. Mas, uma vez declarado, né, o interesse expropriatório, o particular ele é chamado ao processo administrativo para acompanhar medições e avaliar, né, o quanto indenizatório. É nesse procedimento administrativo que ele vai apresentar, por exemplo, todas as despesas decorrentes com a desapropriação. Então, isso foi cobrado em 2010, né? Como? Veja, o que eles cobraram? Cobraram o artigo 5º, inciso 24. Ah, professor, simples, muito fácil. Sim, simples, muito fácil para você que é nosso aluno, está aqui prestando atenção, né? Está se preparando para o exame da ordem, porque compreende a seriedade que é esse certame. Pessoal, todos os bens podem ser desapropriados? Sim. Decreto 3365 de 41, ele diz o seguinte: mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Todos os bens podem ser desapropriados. Professor, bem público, né, o bem que já pertence à União, já pertence aos estados, aos municípios ou ao Distrito Federal, os bens públicos podem ser desapropriados? Pergunta. Sim. O Decreto-Lei 3365, ele trata no artigo 2, segundo parágrafo 2º, o seguinte: os bens de domínio dos estados e municípios e Distrito Federal poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos estados, mas em qualquer caso o ato deverá preceder de autorização legislativa. O que o Decreto-Lei 3365 de 41 está dizendo? Bens públicos podem ser desapropriados, desde que se respeite uma, entre aspas, hierarquia entre os entes da federação. Vamos lembrar uma coisa, o decreto é de 41. Naquela época se pensava em hierarquia entre entes da federação. A Constituição de 88, ela não trata de hierarquia entre entes da federação. Ela fala de repartição de competências. A Constituição Federal divide as competências da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, e ela não estabelece hierarquia.
Ela divide função e divide competência. O Decreto-Lei 3365 de 41, ele buscou observar uma hierarquia. A União pode desapropriar bens tanto dos estados, quanto dos municípios, quanto do Distrito Federal. Mas os estados somente poderiam desapropriar bens dos seus municípios. Isso já foi cobrado no exame da ordem e não faz muito tempo. Exame número 23 de 2017. O Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com a área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. O Estado decidiu desapropriar um enorme terreno de quem? Da União. Pessoal, pode isso? É claro que não. A alternativa considerada correta pela Fundação Getúlio Vargas foi a seguinte: a União pode desapropriar os imóveis dos estados, atendidos os requisitos previstos em lei. Quais são? Qual é, na verdade? Prévia autorização legislativa. Mas os estados não podem desapropriar os imóveis da União. Correto, porque o Decreto-Lei 3365 ele estabeleceu uma relação hierárquica, que embora a Constituição de 88 não siga a hierarquia, mas sim repartição de competências, repartição de funções, não se enseja a interpretação ampliativa do Decreto-Lei 3365 neste ponto. Certo? Pessoal, vamos seguir aqui. 2016, para quem acha que cobrou só uma vez o tema. Olha só, o Estado Beta pretende estabelecer ligação viária entre dois municípios contíguos em seu território. Para tanto, mostra-se necessária a desapropriação por utilidade pública de bem de propriedade de um dos municípios beneficiários pela obra. Quanto à competência do Estado Beta para desapropriar bem público, assinale a alternativa correta. Lembrando aqui, os estados eles podem desapropriar bens de quem? Dos municípios. O Estado Beta não tem competência para desapropriar por utilidade pública bem municipal. Falso. Ele tem competência para desapropriar por utilidade pública? Sim. Inclusive bem municipal. B. O Estado Beta não tem competência para desapropriar bens públicos. Falso. C. O Estado Beta poderá desapropriar sem qualquer providência preliminar. Falso, porque tem que ter o quê? Autorização legislativa. E a resposta certa, D. O Estado Beta poderá desapropriar mediante respectiva autorização legislativa. Pode parecer um tema bobo, mas foi cobrado 2 anos seguidos pela Fundação Getúlio Vargas. Porque as pessoas, elas... isso aqui foi nem foi pegadinha. Foi para pegar o aluno aí, quem está se preparando, de forma incompleta. Porque o que acontece? Eu vou passar aqui um slide só para apresentar um texto de lei para vocês, que na verdade nós já lemos. O artigo 2º diz o seguinte: mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E daí, quando ele traz o parágrafo 2º, ele coloca da seguinte forma: os bens de domínio dos Estados, Municípios e Distrito Federal poderão ser desapropriados pela União e os Estados poderão desapropriar os bens dos municípios. Quais são as pessoas que estão sendo tratadas aqui no Decreto-Lei 3365? Administração Pública Direta. E quando se pensa que a administração pública direta pode desapropriar, e que quando nós lembramos do regime jurídico que se aplicam aos bens públicos, eles são inalienáveis, impenhoráveis, então todo mundo pensa, bem público não pode ser desapropriado. E pode sim. Por muito tempo se criou essa construção de que só a administração pública direta iria desapropriar bens de particulares. Nunca se cogitou
tanto na verdade nunca se cogitou, não estou falando em esfera legislativa, eu estou falando nos cursos de direito espalhados pelo país. Os professores, eles nem tratavam da desapropriação de bens públicos pela administração pública direta, o que é um erro. Ainda mais hoje. Por quê? Porque o tema sofreu muitas mudanças nos últimos 10, 15, 20 anos. Mas vamos lá, vamos por partes. O procedimento da desapropriação comum, ele se divide em duas fases. A primeira fase é a fase declaratória e a segunda fase é a fase executiva. Pessoal, quem pode declarar a utilidade, a necessidade e o interesse social em uma desapropriação? União, estados, municípios e Distrito Federal. Por muito tempo, foram só os entes da federação. O que acontece? Os anos se passaram e algumas reformas legislativas foram feitas para se ampliar a competência declaratória à ANEEL e ao DENIT, a agência reguladora, autarquia especial, e o DENIT, aí uma outra autarquia da União. E como por muito tempo sempre foi União, Estados, Municípios e por conta da construção constitucional o Distrito Federal, muitas pessoas elas diziam que somente os entes da federação, né, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, possuíam competência declaratória comum. Errado. Esses livros eles estão desatualizados. Por quê? Porque eles não se atentaram a novidades legislativas. E você que está aí me assistindo de casa, do escritório, da praia, do ônibus, pessoal, nem é tão novidade assim. Acompanha aqui comigo. Porque desde 98, né? Desde a Lei 9.648 de 98, que alterou a Lei 9.074 de 95, que estabelece as normas para a outorga de concessão de concessão e permissões de serviço público, a ANEEL passou a ter competência declaratória. Professor, nunca ouvi falar sobre isso. Inclusive, tive aulas sobre agências reguladoras, falamos muito da ANEEL, ninguém nunca me contou que ela tem competência declaratória, nunca vi isso em nenhum livro. Por quê? Porque esta faculdade ANEEL, ela não foi prevista na lei que a instituiu. Essa faculdade surgiu depois da sua constituição. Então, alguns autores que escrevem sobre a ANEEL, sobre agências reguladoras, esquecem de mencionar isso. A ANEEL tem competência declaratória para declarar a utilidade e interesse público para realizar uma desapropriação. Pessoal, seguindo aqui, coloquei aqui no material para vocês o texto de lei. Como eu disse, montei o material da forma mais completa possível, para que vocês não precisem ficar recorrendo a manuais, livros. Tem tudo aqui, tudo que você precisa saber para sua aprovação está no material. Entra aí no site cultive.com, faz o cadastro, baixa o material, totalmente gratuito. Depois, tratando aqui a questão do DENIT. A Lei 10.233 de 2001, que criou o DENIT, conferiu de forma originária a competência para declarar a utilidade pública de bens e propriedades a serem desapropriados para implementação do Sistema Federal de Viação. O DENIT pode declarar utilidade pública para qualquer fundamento? Por qualquer fundamento? Não. Só se for para implantação do Sistema Federal de Viação. Certo? Cuidado com isso. Pegadinha. Não caiam, não errem isso na prova. E, como eu disse, isso é muito cobrado. Exame da ordem número 7 de 2012, unificado 7, aplicado em 2012. A empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar a sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento mediante regular processo de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos, que, entretanto, não aceitam o preço oferecido por aquela entidade. Nesse caso,
os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. Por quê? Porque quem pode declarar é quem? União, Estados, municípios, Distrito Federal, ANEEL e DENIT. A empresa federal petroquímica dada no exemplo não tem competência declaratória. O que ela tem que fazer? Já que é uma empresa pública federal, ela tem que pedir que a União declare a utilidade pública. Ela não tem competência, a empresa pública aqui não tem competência declaratória. Pessoal, efeitos da declaração. Declarada a utilidade pública, o bem fica submetido à força expropriatória. O que isso quer dizer? Que o proprietário já sabe que ele vai perder a propriedade daquele bem. Vai receber uma prévia e justa indenização em dinheiro? Sim, porque tem que ter uma devida compensação, mas o bem já está sujeito à força expropriatória. Declarado o interesse público, permite-se a emissão moderada do Estado na posse do bem. O poder público ele declara a utilidade, o interesse público em realizar essa desapropriação, e a partir desse momento ele pode adentrar o imóvel, mas sempre de forma moderada. E para que ele adentra? Para fazer medições, cálculos que vão auxiliá-lo na apuração do valor da justa indenização, que vai ser paga de forma prévia. Aqui eu quero comentar algo com vocês. A declaração de utilidade e interesse não efetiva a desapropriação. A declaração é a mera declaração. Nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, a desapropriação ela ocorre mediante o quê? Prévia e indenização em dinheiro, o que significa que declarar a utilidade pública e submeter o bem à força expropriatória não corresponde à perda da propriedade pelo particular. O particular ele só perde a propriedade quando recebe a prévia e justa indenização. Essa permissão para adentrar na posse do imóvel é para avaliar qual será a justa indenização que vai ser paga de forma prévia. O ato declaratório, ele antecede a efetivação da desapropriação lá na segunda fase, que é a fase executiva. Só que sobre os efeitos da declaração, o que eu quero que vocês gravem, vocês não podem dormir hoje com dúvidas sobre isso. O principal efeito da declaração do ato expropriatório é o seguinte, é a fixação do estado do bem. Porque quando se fixa o estado do bem, se define o que vai ser indenizado no procedimento expropriatório. Imagina a seguinte situação. Você, proprietário de um bem imóvel, recebe a notificação, a notícia de que você vai ser desapropriado. Aí você fala assim, que baita sacanagem. Quer saber de uma coisa? É agora que eu vou construir uma piscina, vou construir um deck, vou construir uma fonte e vou fazer um monte de benfeitoria aqui para que o poder público gaste muito dinheiro para me indenizar. Pode? Claro que não. A fixação do estado do bem que se faz com a declaração de utilidade pública, ela define o que vai ser indenizado. Fixa-se o estado do bem e a partir desse estado é que se avaliam as indenizações das benfeitorias. O que acontece? Procedimento de desapropriação, ele não se faz do dia para a noite. Ele leva tempo. E se benfeitorias tiverem que ser feitas neste período, ficava uma dúvida, o que vai ser indenizado ou não? Decreto-Lei 3665, ele nos auxilia nisso. E ele diz o seguinte, as benfeitorias necessárias vão ser indenizadas, sim. Por quê? Porque elas são indenizadas. Então, indeniza, sim. As voluptuárias são indenizadas? Não. Por quê?
porque é supérfluo, né, gente? É uma benfeitoria voluptuária, ela não tem por que ser indenizada pelo poder público, né? A coletividade ela não vai indenizar um gracejo aí do proprietário que está sofrendo uma desapropriação. Mas e as úteis? As úteis, sim, desde que autorizadas. Certo? Então, as benfeitorias necessárias, elas sempre vão ser indenizadas em dinheiro, porque elas são necessárias. Inclusive para a preservação do imóvel, que vai transitar de titularidade do particular para o poder público. O poder público tem interesse na conservação, numa benfeitoria necessária. Então, a benfeitoria necessária, ela sempre vai ser indenizada. A voluptuária não, e a útil, se for autorizada pelo poder público. Pessoal, por um último efeito da declaração. A declaração, ela fixa o termo inicial para a caducidade do ato. Por quê? Porque o poder público ele não pode declarar: tal imóvel será desapropriado para utilidade pública, para construir uma creche, um postinho de saúde. Tem um interesse público aqui. Ele declara isso, e essa declaração, ela caduca, ela não é eterna, porque o poder público também não pode ficar dormindo no ponto. Eu fiz essa tabelinha aqui para que vocês possam memorizar. Imprime, coloca na parede do quarto, coloca na porta do banheiro, onde você puder, onde você passa muito, para que você decore isso. E, gente, é decoreba mesmo, tá? Prazo de caducidade. Se a desapropriação for comum, de utilidade ou necessidade pública, o prazo de caducidade é de 5 anos. Se for por interesse social ou para reforma agrária, a declaração emitida pelo órgão público, ela caduca em 2 anos. Então, comum, por utilidade ou necessidade, 5. Se for por interesse social para reforma agrária ou sanção reforma agrária, 2. Certo? Fácil de decorar. Pessoal, como que isso é cobrado de vocês? Exame da ordem número 9, prova aplicada em 2012. A desapropriação é um procedimento administrativo que possui 2 fases. A primeira, denominada declaratória, e a segunda, denominada executória. Quanto à fase declaratória, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Acarreta a aquisição da propriedade pela administração, gerando o dever de justa indenização expropriada. Pessoal, a declaração de propriedade não acarreta na aquisição de propriedade. A declaração é só declaração. A aquisição da propriedade se faz com o pagamento, não com a declaração. B. Importa início do prazo para ocorrência da caducidade do ato declaratório e gera para a administração pública o direito de penetrar no bem objeto da desapropriação? Sim, correto. Mas esse direito aqui, ele tem que ser exercido de forma moderada. C. Implica a geração de efeitos com o titular, mantendo do início. Implica a geração de efeitos com o titular mantendo o direito de propriedade pleno, não tendo a administração direitos ou deveres? Errado. Por quê? Porque ele já não mantém o direito de propriedade pleno. Ele já não pode fazer o quê? Benfeitorias que não sejam necessárias sem o consentimento da administração pública ou até mesmo benfeitorias voluptuárias que não vão ser indenizadas pelo poder público. Ele não pode ficar modificando o bem objeto da expropriação do Estado, porque já houve a fixação do estado do bem. E D. Gera o direito à emissão provisória na posse e o impedimento à desistência da desapropriação. Pessoal, essa alternativa está errada por causa disso aqui. Impedimento à desistência da desapropriação. Supremacia do interesse público sobre o privado. A administração pública ela pode desistir. Sim,
por questão de utilidade, por oportunidade e conveniência, o chamado mérito administrativo, a administração pública pode revogar o ato expropriatório. Só um detalhe antes da gente adentrar sobre quem pode executar o ato expropriatório, a segunda fase do procedimento de desapropriação. O ato declaratório, ele em regra é um ato administrativo, é uma mera declaração. A doutrina, ela criou a figura do ato declaratório por lei de efeitos concretos. Professor, se isso cair na minha prova, o ato declaratório pode ser tanto um ato administrativo quanto uma lei de efeitos concretos? Sim, claro que pode. Se o administrador, se o Poder Executivo, Poder Executivo não, vamos corrigir isso aqui. Se a administração pública pode declarar a utilidade pública, é óbvio que o Poder Legislativo, por uma lei de efeitos concretos, pode declarar a utilidade pública para fins expropriatórios, para que se realize a desapropriação. Alguns livros não tratam isso. Eles sempre falam, um ato administrativo. E esquecem da lei de efeitos concretos. Pode? Claro que pode, sem problema algum. Não é comum, mas pode acontecer sim. Essa é a primeira fase do procedimento expropriatório, da desapropriação. A segunda fase é a chamada fase executiva. E quem pode executar a desapropriação? Tanto a administração pública direta, quanto a administração pública indireta. Os consórcios públicos que se formam pelos entes da administração, as concessionárias de serviço público e os particulares contratados para executar obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada, por preço global, empreitada integral ou contratação integrada. Pessoal, a execução nada mais é do que o pagamento da indenização que se faz de forma prévia e justa e em dinheiro. O poder público declara, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, ANEEL e DENIT declaram, mas eles não precisam, com exceção da ANEEL e do DENIT, eles declaram a utilidade pública, mas não para fruição direta. Eles podem falar assim, a União, por exemplo, declaro a utilidade pública na desapropriação do imóvel X em benefício de uma empresa federal petroquímica, como foi dado exemplo, porque ela necessita desse imóvel para fins de utilidade pública. Pronto, não precisa nem fundamentar muito ali, na verdade precisa, mas para o nosso exemplo aqui não. Quem paga, quem executa a desapropriação é quem vai se beneficiar pelo ato. A competência declaratória, ela é restrita, porque a gente não pode deixar qualquer ente da administração sair por aí, qualquer pessoa da administração, sair por aí declarando utilidade pública, necessidade pública. Agora, a execução se faz por quem vai se beneficiar. A execução é o pagamento, correto? Pessoal, como isso já foi cobrado de vocês, a União, após regular licitação, realiza concessão de determinado serviço público a uma sociedade privada. Entretanto, para a efetiva prestação do serviço, é necessário realizar algumas desapropriações. A respeito deste caso concreto, assinale a alternativa correta. As desapropriações necessárias somente poderão ser realizadas pela União, já que a concessionária é pessoa jurídica de direito privado. Pessoal, quem realiza é quem paga, tá? Então, isso aqui foi uma tentativa de confundir o candidato. O ingresso de autoridades administrativas nos bens desapropriados, declarada a utilidade pública, somente será lícito após obtenção de autorização judicial. Gente, não precisa de autorização judicial. O poder público ele já pode adentrar o imóvel, de forma moderada, claro, mas para fazer as medições não precisa de declaração judicial, não precisa de autorização judicial. Errado. C. Os bens pertencentes aos municípios inseridos na área de prestação do serviço não poderão ser desapropriados, mesmo que haja autorização legislativa.
Pessoal, novamente a questão da possibilidade de desapropriação de bens públicos. A União pode desapropriar bens públicos dos estados e dos municípios, e os estados podem desapropriar bens dos municípios, o que significa que a União aqui, né, ente dado na nossa questão, pode sim desapropriar os bens dos municípios, tá? Errado. E a alternativa certa, a sociedade concessionária poderá promover desapropriações mediante autorização expressa, constante em lei ou contrato. Uma vez declarada a utilidade pública, quem executa a desapropriação é quem paga, neste caso aqui, a sociedade concessionária. Certo? Pessoal, e se o particular não concordar com o valor da indenização? Qual é o remédio para isso? É a ação de desapropriação. Quem ingressa com a ação de desapropriação é o poder público, não é o particular. Por quê? Porque o poder público ele declara a utilidade, a necessidade, né, de desapropriar aquele imóvel, e ele só pode adentrar na propriedade de forma moderada. Ele não pode, de forma arbitrária, expulsar o particular. Então o poder público ele ingressa com a ação de desapropriação, pedindo o quê? Que o juiz avalie o valor da indenização e determine a retirada, se necessário compulsória, do proprietário para que o poder público possa cumprir com o interesse público, né? Atender o interesse público. O particular na ação de desapropriação, ele somente pode contestar vícios processuais e o valor indenizatório. Isso é o que diz o Decreto-Lei 3365 de 41. A doutrina e a jurisprudência admitem que se discuta o chamado direito de extensão. Só que isso aqui é controvertido. Por quê, pessoal? Pensa, segue aqui comigo. O direito de extensão é o direito que o proprietário tem de exigir que a administração pública exproprie além do que aquilo que é declarado. Imagina o seguinte exemplo. Existe um terreno. E o poder público declara, para fins de utilidade pública, o interesse em desapropriar toda esta área aqui, sobrando um espaço de, sei lá, digamos que aqui tenha 10 metros quadrados. Pessoal, o que é possível fazer em 10 metros quadrados? É possível edificar 10 metros quadrados, respeitados os recuos, regras de limitação administrativa? O proprietário ele vai falar assim, poder público, tu tá de sacanagem comigo, né? Você vai me desapropriar praticamente o terreno inteiro e vai me deixar esse pedacinho aqui que não serve pra nada? Não! Negativo. Direito de extensão. Eu quero lhe impor a desapropriação de toda a área. Porque isso que você diz que não tem interesse em desapropriar, eu também não tenho interesse em manter. Porque se tornou uma porção de propriedade inútil, que eu não vou conseguir fazer nada. Isso é o chamado direito de extensão. Ocorre o seguinte, como nós estamos falando de uma complementação do ato declaratório, a via adequada para se discutir o direito de extensão é, em regra, o procedimento administrativo. Se a administração pública no procedimento administrativo concordar com o particular e falar, realmente, eu não tinha me atentado para isso, reconheço o direito de extensão, né, o direito de pedir a extensão da declaração de utilidade pública e vamos fazer a desapropriação de todo o terreno. Em regra, isso tem que ser avaliado no processo administrativo. Mas quando já há uma litigiosidade entre o particular e a administração pública, isso acaba sendo levado à ação de desapropriação. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência estão admitindo que se discuta isso na ação. Então, só toma cuidado, tá? Como isso eventualmente vai ser cobrado de você na prova,
Porque, como regra, na contestação da ação de desapropriação, só se discutem vícios processuais e o valor de indenização. O direito de extensão admite-se como construção doutrinária e jurisprudencial. Acha bobagem isso que eu falei? Não. Foi cobrado no exame da ordem já em 2013. O município de Barra Alta realizou a desapropriação de grande parcela do imóvel de Manuel Silva e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. No caso descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear o quê? A reintegração de posse de todo o imóvel em função da má-fé do município? Gente, claro que não. Se o município declarou a necessidade, a utilidade na desapropriação em obter aquele imóvel, é supremacia do interesse público sobre o privado. Não cabe reintegração de posse e também não há prova de má-fé do município, tá? Então isso aqui é alternativa completamente errada. B. O direito de extensão da desapropriação em relação à área inaproveitável. Correto. Se não dá para aproveitar, o que sobra, pede-se o direito de extensão. Aqui está correto. C. A anulação da desapropriação em relação à parcela do imóvel suficiente para tornar a área restante economicamente aproveitável. Pessoal, resgatando aqui da aula de teoria dos atos da administração pública, né? Teoria dos atos administrativos, quando falamos das formas de extinção do ato administrativo. A anulação do ato somente é cabível quando se constata um vício. Que vício que existe na declaração de utilidade ou necessidade pública que seja relativa ao quê? A possibilidade de tornar economicamente aproveitável a área restante. Completamente errada essa alternativa. E D. Anulação integral da desapropriação, pois a mesma foi ilegal. Gente, que ilegalidade há na declaração de utilidade ou necessidade pública? Nenhuma. Resposta correta, alternativa B. Pessoal, como só se discute dinheiro na ação de desapropriação, o Estado pode requerer a emissão liminar na posse. Só que para isso ele tem que preencher alguns requisitos. Primeiro requisito. A administração pública ela tem que fazer a declaração de necessidade, né, urgência, para que se realize a emissão liminar na posse. Isso geralmente é feito no decreto expropriatório. Qual que é a lógica disso aqui? O poder público ele não pode falar, olha, existe um interesse público, uma necessidade em desapropriar esta casa, aqui que pertence ao particular, porque eu quero montar um postinho de saúde para vacinar as criancinhas aqui do município. Eu declaro que existe necessidade e existe supremacia do interesse público sobre o privado. Se existe necessidade, existe urgência. Se existe urgência, existe pressa. Se existe pressa, o poder público não pode dormir no ponto. Então, essa declaração ela não pode ser prorrogada, ela não pode ser renovada, e ela geralmente já conta do próprio decreto expropriatório. A administração pública, então, na ação, ela tem que provar que declarou a urgência, tem que fazer o depósito do valor incontroverso no prazo improrrogável de 120 dias, e novamente por que improrrogável? Porque ou existe urgência ou não. Se existe urgência, então são 120 dias e esse prazo é improrrogável. E aí sim ela pode requerer a emissão na posse. E se o juiz considerar o valor incontroverso, né, irrisório, insuficiente, ele pode determinar a complementação, sob pena de não conceder, então, a emissão liminar na posse. Certo? Pessoal, uma vez que o poder público faz o depósito do valor incontroverso em juízo, o particular ele pode fazer o levantamento? Pode, mas não de tudo. O artigo 33, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, faltou um pontinho aqui, ele diz o seguinte: o desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, fale que é muito pouco, né, do arbitrado ou fixado pela sentença,
poderá levantar até 80% do depósito feito. Até 80%. Para o fim previsto no artigo 15, né, que é a questão da emissão liminar na posse, observado o procedimento estabelecido no artigo 34. Pessoal, e o restante? E os 20%? Existia uma batalha na doutrina que dizia assim, os outros 20% pode ser levantado sim, é claro. Ora, a administração pública já confessou que acha que é aquele valor, depositou aquele valor. Por que é que o particular só pode levantar 80%? A administração pública já reconheceu a integralidade, os 100%, aquilo incontroverso. Pode levantar? Sim. Só que existia uma outra corrente que dizia não pode levantar esses outros 20% não, porque eles servem como garantia do juízo. E se levantar os 20% restantes, presume-se aceitação, e presumindo a aceitação, o juiz arquiva o processo. Sentencia, extingue o processo e arquiva o processo. Só pode levantar 80%. A doutrina saía no tapa, praticamente, tentando discutir o que fazer com esses 20%. Em 2017, isso foi solucionado. O artigo 34A do Decreto-Lei 3365 diz o seguinte: se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva da emissão na posse implicará a aquisição da propriedade do expropriante com consequente registro na propriedade na matrícula do imóvel. Até aqui tudo bem. Parágrafo 1º. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao direito de questionar o preço ofertado em juízo. O que significa que o particular ele pode receber, né, havendo concordância, mas ele ainda não implica o quê? Renúncia ao direito de questionar o preço ofertado em juízo. Isso aqui está privilegiando o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz o quê? Não se afasta da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E daí complementa o parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o artigo 33 do Decreto-Lei. Então, resolveu-se o conflito que existia na doutrina, criado lá no Decreto-Lei 3365 em 1941, em 2017, este conflito foi resolvido pelo Congresso Nacional. Foi bem demorado, mas finalmente agora nós temos uma resposta. Pessoal, efeitos da condenação do expropriante. Aqui eu compilei o conteúdo de 18 súmulas dos tribunais superiores. Pessoal, no final do material da aula, eu coloquei para vocês as 18 súmulas, para que vocês possam ler. Mas o resumo dessas 18 estão aqui nos próximos slides. Correção monetária. Pessoal, o que é correção monetária? Correção monetária é recomposição de valor patrimonial. Então, ela incide desde o trânsito em julgado, nos termos do artigo 100 da Constituição, mas a jurisprudência fixa como termo inicial a perícia, quando se apura o quê? O valor atualizado. A perícia, no meio do processo, apurou qual é o valor atualizado do imóvel. A administração pública ofereceu um valor, o particular não concordou, fez-se a perícia. O termo inicial da correção monetária é o termo da perícia. Incide sobre o valor controvertido e, em regra, se faz pela TR. Gente, a taxa referencial rende uma miséria, né? É quase negativo. Para tentar solucionar isso, o STF ele disse que a correção monetária se faz pelo INPC. Por quê? Porque é um índice que reflete de forma mais aproximada, uma forma correta, a inflação. Então, embora o Decreto-Lei 3365 fale na correção pela TR, o STF ele determina que se faça pelo quê? Pelo INPC, certo? Deixar bonitinho aqui. Pronto, seguindo em frente. Juros compensatórios. Para compensar a perda da posse,
antes de receber a indenização no caso de emissão liminar antes da desapropriação, porque a desapropriação só ocorre quando? Com a indenização prévia e justa em dinheiro. Por ser compensatório pela perda da propriedade, ele incide sobre todo o valor do injusto indisponível, o que significa o quê? Não incide sobre o valor, sobre os 80% do valor que não é controvertido. Então, só sobre os 20% que não foram levantados, mais o que for controvertido na ação. O incontroverso levantado não se aplicam juros compensatórios aos 80% incontroversos, só sobre os 20% que não foram levantados, mais o valor controvertido. O Decreto-Lei 3365 de 41 faz a previsão de 6% ao ano. O STF, na súmula 618, faz a previsão de 12% ao ano. Juros moratórios, somente sobre o valor controvertido. Por que somente sobre o valor controvertido? Pessoal, a administração pública, ela fez o depósito judicial. Ela não estava em mora sobre o valor incontroverso. Ela só está em mora, então, sobre o valor controvertido. O artigo 15b do Decreto 3365 fala de 6% ao ano. Pessoal, questão aqui que a gente tem que analisar é o termo inicial, de acordo com a súmula vinculante número 17. Por quê? Porque o termo inicial, até coloquei aqui no material de vocês, desde o 1º de janeiro do ano seguinte ao que o pagamento deveria ser feito, data em que o precatório estaria em mora, de acordo com a data da sua inscrição. Os juros moratórios, eles vão acabar sendo inscritos em precatório. O precatório é a forma pela qual a administração pública vai lhe fazer o pagamento. E ela tem até o final do exercício financeiro para realizar o pagamento. O que significa que o termo inicial vai ser o dia 1º de janeiro do ano seguinte ao que o pagamento deveria ser feito. Então, se o precatório está programado para o ano de 2010, a administração pública ela vai ingressar em mora em 2011. Por quê? Porque ela tinha até 31 de dezembro de 2010 para realizar esse pagamento, tá? Parcela da doutrina não concorda com isso, existem decisões no STF rompendo o termo inicial dos juros de mora, é um tema controvertido, ainda muito controvertido, inclusive no STF, então é muito provável que não seja cobrado isso aqui no seu exame de ordem, certo? A FGV ela não gosta muito de polêmica no exame da ordem. Honorários de sucumbência, súmula 617 do STF. Honorários de sucumbência que o advogado recebe, você que está aí estudando para a primeira fase do exame da ordem, muito em breve vai receber, depois que pegar aquela carteirinha rosa linda que tem um chip, sua foto, sua assinatura e o seu número de inscrição aí na sua seccional, na seccional de seu estado da OAB. De acordo com o STF, a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Pessoal, imagina a seguinte situação. A administração pública ela fala que a indenização corresponde a isso aqui. E daí o particular ele discorda. E ele fala assim, não, nem pensar, essa administração aí, ela tá muito baixa. O valor correto é isso aqui, mais essa parcela aqui. Então, isso aqui é o incontroverso. E isso aqui é o controvertido. Como é que eu vou calcular os honorários de sucumbência? Ou eu calculo sobre o todo, ou eu calculo só sobre o controvertido. O STF ele disse que os honorários eles vão se calcular só sobre o controvertido. Por quê? Porque, notadamente, ele é mais justo. Eu, como advogado, gostaria de receber sobre tudo. Mas eu sei que não é justo. Por quê?
Porque isso aqui a administração pública já disse que ia pagar. Não existe pretensão resistida para esta quantia aqui, não existia necessidade de intervenção judicial. Isso aqui já estava certo, já estava pago, já estava inclusive depositado em juízo. Então, quando eu vou fixar honorários de sucumbência, eu tenho que observar que o proveito econômico que a atuação do advogado na ação de desapropriação, esse proveito econômico só incide sobre o quê? Sobre o que era controvertido, porque o incontrovérsia a parte já tinha. Então o STF sumulou dizendo o seguinte: só se calcula os honorários advocatícios sobre a diferença entre o que foi ofertado e a indenização que é declarada em juízo, ambas corrigidas monetariamente. Certo? Pessoal, é isso. Eu coloquei aqui no material de vocês as súmulas, eu sei que não dá pra ler aí em casa, não era isso mesmo, eu só coloquei tudo em 2 folhas. Por quê? Porque eu sei que você vai imprimir esse material, vai ler em casa. Então, na primeira página, súmulas do STF, súmula 23, 164, 345, 378, 46, 561, 617, 618. E do STF, súmula 12, 67, 69, 70, 113, 131, 141 e 408. Certo, pessoal? Todas essas súmulas estão no material de vocês, mas o resumo delas nós vimos nos últimos slides. Pessoal, sobre desapropriação comum, o que nós tínhamos para tratar era isso. Aqui está tudo o que você precisa saber para o seu exame de ordem, para a primeira fase do exame da ordem. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, comentem com os amigos, compartilhem aí nas redes sociais. E mande suas sugestões, críticas, dúvidas, nós estamos aqui para te responder. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais também. Pode me procurar no Facebook, Instagram, Tia Ricotinda. Vocês me acham fácil aí nas redes sociais. Pessoal, aquele beijo, bons estudos, boa preparação. Bora para a próxima aula, só vamos tomar um cafezinho aqui e seguir em frente. Até a próxima, tchau!